Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o canal Anime História, o nosso espaço de crítica e análise. Eu sou o João Santiago, historiador de formação, e no vídeo de hoje, Segunda Guerra Mundial, 80 anos de impunidade, o Japão sob a visão de Gen. Primeiro de tudo, quem é Gen? Gen é um personagem semi-autobiográfico do autor Keiji Nakazawa, ou no sentido original, Nakazawa Keiji, do mangá Gen Pés Descalços, ou, em japonês, Hadashi no Gen, que é de 1963, e no vídeo de hoje vamos trabalhar principalmente o primeiro volume do mangá, este aqui, ó, vem do Japão antes do lançamento da bomba atômica e vamos ver que tipo de dinâmica estava acontecendo ali. O que o Nakazawa quer mostrar pra gente. E principalmente, a obra dele é um manifesto contra todos os crimes e atrocidades cometidas nesse período, que até o dia de hoje seus perpetuadores seguem ilesos e ainda pior, continuam com o poder político e econômico do Japão daquele momento até hoje. Vamos para o vídeo. Em 1966, minha mãe faleceu. Eu recebi um telegrama e voltei o mais rápido que pude para Hiroshima, mas já era tarde. Ela já estava deitada no caixão. Eu era tão grata a ela, se não fosse pela minha mãe, quem sabe o que teria acontecido comigo? Eu teria sido um órfão de guerra, ou estaria morto, ou na cadeia, provavelmente. Fui ao crematório recolher as cinzas. Quando se é cremado, sempre sobram alguns ossos, o crânio, a espinha, os do braço ou das pernas. Mas não tinha sobrado nada. Não tinha nenhum osso nas cinzas da minha mãe. Nada. Isso foi incrivelmente chocante para mim. Creio que a radiação invadiu os ossos dela e os enfraquecendo de tal maneira que não sobrou nada no final. Fiquei chocado. Desde que cheguei em Tóquio, eu não disse uma palavra sobre ser um sobrevivente da bomba A. As pessoas de Tóquio olhavam de maneira muito estranha para quem era. Então, aprendi a me manter calado. Ainda havia entre muitos japoneses um medo irracional de que você poderia pegar doenças radioativas de vítimas da bomba A. Havia muitas pessoas que pensavam isso, até em cidades grandes como Tóquio. Eu estava enraivecido com a bomba. Tinha tirado até os ossos da minha mãe de mim. Durante todo esse caminho de volta de trem para Tóquio, não conseguia parar de pensar sobre isso. Me dei por conta que eu nunca tinha pensado seriamente sobre a bomba, a guerra ou por que tudo isso tinha acontecido. Quanto mais eu pensava sobre, mais óbvio ficava que os japoneses nunca confrontaram esses problemas, não aceitaram suas responsabilidades sobre a guerra. Eu decidi que a partir daquele momento eu iria escrever sobre a bomba e a guerra e vou colocar a culpa onde ela merece estar. Esse relato é de Keiji Nakazawa, ou no título original, Nakazawa Keiji, um sobrevivente da bomba nuclear que caiu no dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima, quando ele tinha 7 anos. Ele é autor do mangá Gen Pés Descalços, ou, em japonês, Hadashi no Gen, que é uma obra semi-autobiográfica na qual ele adverte ser um pouquinho de ficção, e é experiências que não são dele, mas de parentes ou amigos próximos ou pessoas que ele acabou encontrando pelo caminho. O mangá começou a ser publicado em 1973, mas foi cancelado em 1974 após uma troca editorial da Shonen Jump. Como o mesmo diz, não foi uma questão necessariamente política, mas era o que o editor da época queria passar outro tipo de imagem para a revista. A obra só seria finalizada em 1987, passando por diversas revistas ligadas ao Partido Comunista Japonês, o PCJ, como a Bunka Hyoran, a Kyoku Hyoran e a Shimin. A sua obra é uma denúncia do imperador ao cidadão leal, dos militares japoneses aos estadunidenses. Ele colocaria a culpa e a crítica a cada um que ela colaborou com a guerra, também aqueles que varrem para baixo do tapete toda a sujeira levantada por essas ações. A partir da publicação de Gen, em 73, Nakazawa só trabalharia com histórias e memórias de guerra, da bomba e principalmente dos sobreviventes, seus traumas, dificuldades e a negligência do Estado japonês. Ele acabou falecendo em 2012, em decorrência de um câncer de pulmão. Em 2011 saiu a sua última contribuição à causa, o documentário Hadashi no Gen Yameta Hiroshima, ou A Hiroshima que Gen Viu, dirigido por Yuko Ishida, mas com grande participação de Nakazawa, onde ele deu uma parte do depoimento, junto com outros sobreviventes, dos quais Nakazawa fez de tudo para que suas vozes também fossem ouvidas e, principalmente, nunca esquecidas. 自分にできるのは何があるかって言ったら漫画しかないですからね。で、漫画で原爆をとっちめてやろうと。爆心地から 1.3 キロの地点に船入本町という町があって、僕はそこで生まれて育ったわけです。お母ちゃんこれから学校行くよと言って。で、玄関の敷居の上にね、当時4歳になる進がね、こう模型の船を持ってね、でじゃんじゃんじゃがいもさつまいもなんて言ってね遊んでたんですよ。みんな幽霊の行進がドロドロ、僕はその中入ってこうやって歩いてる。だからその被爆のシーンを描いてる時はもう追い詰められたような気持ちが。で弟とギャグ的な場面があるとねニコニコしてね。ゲンは原爆をテーマにしてるけどね、
麦なんですよ。麦。何回も何回も踏まれる麦踏みで。で、大地に根をしっかり張って、まっすぐに伸びて、豊かな方を実らせる。人間、そういう風になれよと。Bom, como eu disse, eu não pretendo abordar certinho o volume, mas irei trabalhar bem mais este primeiro volume aqui. Mas também irei falar sobre os outros 3 volumes assim mais por alto. Tem 8 volumes, se não me engano, saídos pela Conrad, né, da edição de 2011. Mas focarei mais no primeiro, um pouquinho no segundo, e assim vamos seguindo. A ideia principal do vídeo é, de forma mais ampla, utilizando o mangá, trazer de fato o que era a luta do Nakazawa. O que de fato ele estava apontando, quais são os crimes que ele quer condenar. E o que de fato ele estava apontando, quem são esses culpados. Bom, como eu disse, a tradução é de tradução da Conrad, que é de 2011. Se quiserem mais detalhes, um vídeo mais detalhado, vocês vão ter que curtir, compartilhar, chamar tudo, seguir nas outras redes sociais e ver nosso podcast também no aplicativo verdinho lá, que é Anime História também. No Instagram a mesma coisa, Anime Underline História Underline. Enfim, vamos seguindo, agora vamos falar a contextualização deste primeiro volume. Bom, no primeiro volume a gente já começa sendo apresentado a família Nakaoka, né, que é a família do Gen. E a própria família inteira é inspirada pela família do Nakazawa, principalmente o pai dele, que vamos ver conforme avançando aqui vai ser uma figura muito importante. E já começa alguns dias antes do lançamento do bomba atômica pelos Estados Unidos em Hiroshima. As primeiras páginas já abordam aquela mensagem principal da obra, que o próprio Nakazawa disse, que é o trigo, cultivado pela família. E em seguida já vem a frase do pai: filho, quero que vocês cresçam como esse trigo. E em seguida já vem uma resposta debochada do Gen: isso, firmes e fortes, mesmo piloteados. A gente já sabe, pai, você já falou milhões de vezes. Nesse quadrinho a gente já seta todo o tom do volume inteiro, basicamente, que é o pai dos Nakaoka, né, o Dakichi, tentando passar uma lição aos seus filhos e ao público também. Enquanto o Gen e o público, né, nós, sente com distância essas lições inicialmente. Algo que ainda não impacta diretamente a nossa vida, ou algo que a gente já ouviu isso, tipo, não é importante mesmo? Pra que serve isso? Então assim, a gente já vai entendendo algumas questões, já seta muito bem o tom e como a gente vai seguir, certo? E tratar o público como uma espécie de criança recebendo sermões mais velhos, por assim dizer, aqui na história, acho que é algo muito efetivo e bastante importante na história. A partir daqui eu vou seguindo em tópicozinhos, vou deixar separadinho no vídeo para ficar melhor de vocês se guiarem dele. Bom, primeiro tópico aqui, a guerra, já nos chama atenção o quanto a rotina de bombardeiros, as crianças não sentem mais tanto medo, já virou parte do dia a dia, mesmo com os pais alertando. Já virou algo tipo, beleza, tá acontecendo aí, que a gente tá definindo diferente, tanto que a gente vê os pais com muito medo, e as crianças, normal, porque é aquilo, quando a infância está sendo atribulada pela guerra, virar algo totalmente mundano da situação. E é importante ressaltar aqui que as 2 bombas atômicas não foram os únicos bombardeiros realizados pelos Estados Unidos no Japão. Durante o último ano de guerra, todas as grandes cidades japonesas recebiam bombardeiros incendiários diários, o que amplificava a destruição, já que boa parte das casas japonesas eram feitas de madeira, deixando Tóquio totalmente desolado, como pode ver nessa imagem, que eu vou botar em algum canto da tela, não sei se aqui, enfim, vai estar aí. Vê a imagem da Tóquio sendo totalmente destruída. A gente vai vendo também o quanto a guerra vai lentamente dividindo a família Nakaoka, ou tentando dividi-la. O filho mais velho é forçado a trabalhar nas fábricas de armas, o mais novo vai com a escola para o interior, trabalhar nos campos, o segundo mais velho está querendo ir servir o exército, já o pai é obrigado a fazer todos os dias exercícios militares com o exército estacionado ali. A defesa do Japão, defendida pelos setores militares e burgueses do país na guerra, estava sendo realizada ao custo das famílias japonesas. A crítica fica ainda mais clara com o discurso do Dakichi no treinamento do exército. Como podem ver nesse quadrinho aqui, página 17, quem começou essa guerra foram os militares, manipulados pela classe rica deste país. A única coisa que eles querem é conquistar os recursos alheios à base da força bruta e o povo que leva a pior. Apesar da veracidade de seu discurso, ele é acusado de antipatriota pelos policiais, militares e companheiros ali presentes, questionando se esforçar pela vitória do Império, já que ele não estava fazendo treinamento de lança, onde ele reforça que é uma guerra perdida. A força bélica de recursos estadunidenses é superior, ou seja, independente do discurso dele ser verdadeiro, e isso não adianta absolutamente nada, a ideologia já tinha tomado tanto o controle dos japoneses naquele momento que eles acreditavam que de fato, não, por sermos um país escolhido ali por Deus, nós vamos vencer a guerra, só basta se esforçar. Se todo mundo se esforçar, a gente vai vencer isso aqui. Irei explicar isso mais adiante,
Eu vou contar primeiro, seguir direitinho o mangá, o primeiro volume, principalmente. E depois vou ir dando aprofundamentos teóricos pra gente entender como o fascismo foi entrando em controle, entrando na mente de cada cidadão japonês, basicamente, e quem estava orquestrando isso por trás. Como o Nakazawa já diz aqui, é muito, muito fácil apontar quem são as classes perpetradoras, que são os militares, a classe rica, né, a burguesia, e depois o imperador, que ele vai chegar na crítica dele. Ele vai te pegar também, imperador. Fique na calma. Outro ponto que chama bastante atenção, e o Nakazawa ele sabe lidar isso de uma forma, acho que até brilhante, que é, ele traz uma leveza nisso, mas uma leveza na comédia, mas a situação é tão degradante que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Que é a fome. E a fome era generalizada no Japão nesse período, já que, assim, imensa parte da produção estava voltada para fornecer comida ao exército. Chegando ao ponto de vermos a família na qual uma batata mal cozida, grãos de arroz, levando inicialmente até os pais a brigarem com eles pela falta de educação da briga pelo alimento. Mas logo o contexto da guerra e, tipo, todo o sentimento de culpa que eles vão ter, tipo, meu Deus, eu tô brigando meu filho porque tá com fome e eu não posso estar comendo meu filho. Tanto que tem esse quadrinho aqui que o Deck fala, maldição, como eu queria a paz. Se não fosse a guerra, não estaríamos passando por essa humilhação, dia após dia. A guerra não traz nada de bom pra gente pobre como nós. A situação da família ainda era agravada pela perseguição dos vizinhos, liderada pelo presidente da Associação de Bairros, que é uma espécie de vereador naquele contexto do Japão, mas ele tem bem mais influência como se fosse de fato um presidente de bairro. Fazendo seu filho perseguir e atacar os filhos dos Nakaoka, que estavam tentando vender os tamancos decorados da família. A perseguição nem sempre era violenta. Mesmo tendo amizade com a família, os vendedores de arroz do mercado paralelo não queriam vender para eles, por medo de serem mal vistos, ou de até de sofrer represálias. Essa represália precisa nem ser necessariamente física. É, por exemplo, porque eu vou comer comida de quem dá comida para esses antipatriotas? Não, vou comer outra comida. Então, essa gente que tinha como vender um arroz paralelo ali, acabar se lascando economicamente também. Então, assim, é uma situação muito complicada. E a gente vai entendendo como cada setor ali da sociedade vai sendo totalmente controlada e moldada pela ideologia dominante. Bom, ninguém queria ficar ao lado dos antipatriotas. A sociedade estava extremamente pacifizada. A criação de inimigos internos era fundamental para manter a revolta da população longe da burguesia dos militares, fabricando uma narrativa falsa de que esses inimigos internos eram os responsáveis pela carestia e não os verdadeiros culpados. Ou seja, para o Japão, naquele momento, era muito importante ter essa lógica de guerra interna. Essa lógica de que tem inimigos aqui que não estão contribuindo para o país. Isso é exatamente como o fascismo funciona, para impedir que essa população se revolte contra, de fato, os mandantes daquele Estado. Você vai criando inimigos imaginários até um ponto de você não conseguir mais ter forças de mobilização popular para lutar contra os verdadeiros inimigos do povo. Falando nessa questão, a repressão policial é outra coisa que chama muita atenção aqui. O Daikichi, que é inspirado no próprio pai do Nakazawa, que leva dentro aqui, ele era um ator de teatro clandestino. Ele se forma na Faculdade de Artes de Kyoto. E lá ele já entra em contato com grupos de esquerda. E ele começa a fazer diversas peças de teatro criticando o Estado, criticando o imperador. E esses teatros, eles eram extremamente perseguidos pela Tokubetsu Koto Keisatsu, ou a Toko, como ficou conhecido, que ela existiu de 1911 até 1945. Ela também era conhecida como Shisho Keisatsu, ou seja, polícia do pensamento. E ela era uma ramificação da própria polícia civil japonesa. Ela não tinha ligação alguma com o exército ou com a marinha, que são geralmente os acusados por terem os únicos perpetradores do fascismo japonês, etc. Enfim, é importante ter essa distinção para saber que até setores civis não alinhados ao exército, não alinhados à marinha e não alinhados à aristocracia, também estavam fascistizados, estavam servindo esses setores. E a função deles era muito básica, muito simples, era perseguir qualquer mínimo discurso ou movimento contra o imperador, que seja anti-guerra, anticapitalista e anti-estado. E essa é exatamente a mesma polícia que vai prender o pai do Gen aqui na história do mangá. E essa polícia, vai prender ele após após denúncias dele, seu antipatriotismo, blá 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 blá. A função primordial da Toko era manter a coesão social. A partir do momento que a gente vê o Daikichi atestando, revoltando-se contra toda aquela situação, ele passa a ser um alvo. Passa a ser o alvo principal para falar, olha, este pessoa aqui está desordenando a ordem social. Ela está sendo contra, ela está
incitando pensamentos subversivos. Então, ele é preso e vai ser até torturado, como vemos aqui. E esse tipo de coisa é uma coisa que acontecia diariamente no Japão também, porque a Toko estava operando sem descanso nenhum no próprio Japão. Bom, tendo uma figura tão claramente contra a guerra, contra o Daikichi, era um problema para o esforço de guerra japonês, que se baseava na total abnegação de seu povo em prol desta vitória, que com toda certeza viria com todo o sacrifício deles e a vitória ia chegar. É uma questão de tempo. Eu vou deixar aqui na tela o discurso do Daikichi na custódia da polícia aqui. E eu vou deixar um tempo pra vocês lerem aqui, enquanto eu vou falando outras coisas. Porque esse caráter de firmeza do pai dele foi algo que claramente marca a vida do Nakazawa. Depois da bomba, e conforme ele refletia a guerra, mais ele via como seu pai estava certo e devia seguir as suas lições. Aqui uma outra parte do discurso aqui. É o que acontece com quem é contra a guerra no país como o Japão, dominado pelos militares. Não se preocupem, podem ferir meu corpo, mas meu espírito continua firme e forte. Gen, Shinji, aprendam uma coisa. Jamais neguem aquilo em que vocês acreditam. Um dia, essa gente perceberá que o pai de vocês está certo. A repressão era forte até nas escolas, como vemos quando o Gen confronta o professor sobre a guerra, passando adiante o ensinamento de seu pai e demonstrando o porquê de concordar. Ele é reprimido, assim como a sua irmã mais velha, Eiko, que é falsamente acusada de furto dentro da classe, somente para plantar o terror nela, por ser filha de um antipatriota. E a humilhação física, até desnudando a menina, para mostrar de fato quanto poder esses professores, enquanto Estado, em maior medida, tinha sobre a população. Olha assim, se você andar fora da linha, você vai ser rechaçado. Não importa onde está, a opressão estava em cada setor. Os mecanismos de repressão do Estado estavam completamente aparelhados pelo Estado fascista e estavam atacando a população. E o mais impactante dessa obra para mim é como todos os membros da família tentam lutar contra a repressão da sociedade totalmente fascistizada de diferentes formas, cada um do seu jeito, mas ninguém abaixa a cabeça. Até quando Koji vai ir ao exército para sua família parar de sofrer represálias, ele vai com uma espécie de sacrifício, sabe? Ele vai nessa ideia de, eu vou me sacrificar pela minha família, algo que é muito corriqueiro no Japão. No início, ele tenta até negar a realidade mostrada pelo seu pai, mas logo ele viu quão certo ele estava contra o Japão, enquanto ele caiu no fascismo. E logo já vai mudando essa ideia dele sacrificar, ele pensa, eu quero voltar pra minha família. Isso aqui é totalmente inútil, não adianta o que eu faço, esse sacrifício que eu farei, ele vai ser completamente irrisório o que a gente pode combater. E a partir também, como a gente já vai vendo quanto a sociedade japonesa é extremamente fascistizada, a gente vai entendendo também como o racismo, opera na sociedade japonesa. E o ensinamento muito forte do seu pai foi o combate ao supremacismo japonês. A ideia central do supremacismo nipônico é de que todos os japoneses são filhos do imperador, sendo o imperador descendente direto da deusa do sol Amaterasu. Além de ela ser um kami, ou seja, uma divindade por si só, ela dá uma excepcionalidade ao povo japonês nessa retórica, ou seja, somos todos meio-deuses, somos todos divinos, somos todos sagrados. Fundamentada nisso, os ideários dos supremacistas do Japão pregavam a inferioridade dos chineses e coreanos, além de outros asiáticos, urgindo a necessidade dos japoneses de dominarem eles e mostrarem qual é o caminho correto a seguir para sair do seu subdesenvolvimento, algo muito semelhante à missão civilizadora que os países europeus utilizaram para colonizar meio mundo e assim por diante. Para vermos como a ideologia funciona, até os japoneses, em carestia, mantinham essa visão, como podemos ver em diversos momentos de Gen em pés descalços, até depois da queda da bomba atômica. Daikichi repreende seus filhos por terem se desfeito com o Sr. Boki, que era um coreano que estava trabalhando em Hiroshima, um personagem fundamental nessa narrativa. Logo depois, ele apresenta um pouco da realidade dos coreanos e chineses sobre o domínio japonês, que podemos ver aqui, as imagens aqui. E logo a Kimi, a mãe do Gen, ela segue relatando a realidade de vida por eles, e em seguida o pai finaliza desconstruindo todo o ideário racista implementado em seus filhos, que eu vou dar uma lida em várias páginas aqui. Os japoneses vêm cometendo muitas atrocidades sob pretexto de guerra. Eu me envergonho de ser japonês. Aí alguém já fala, mas todo mundo diz que os coreanos e os chineses são burros. Isso é mentira. São os maiorais do Japão que começam a ensinar essas mentiras. Depois de provocarem a guerra, fizeram o povo acreditar que os coreanos e os chineses são estúpidos e que os japoneses são superiores. Que os estrangeiros são ruins e bárbaros como demônios, só para acreditar que o inimigo é cruel, e que por isso merecemos ganhar a guerra. Então, tudo que os professores nos ensinam sobre os americanos e os ingleses serem demônios é mentira? Exatamente.
que o Japão é um país divino, que o imperador é Deus, e os ventos da justiça, que são os kamikaze, para dar a vitória aos japoneses, também tudo mentira. Nesse momento, as escolas, os jornais, as emissoras de rádio, a polícia e o exército deste país estão todos sendo manipulados por essa corja de militares, ditadores que iniciaram a guerra. E por meio desses canais de comunicação, estão ensinando mentiras às crianças. Mas não sejam enganados. Sejam justos com os coreanos, os chineses e todo mundo. Esse é o único caminho para impedirmos a continuidade de qualquer guerra. Quando os militares tomam conta de um governo, o país se torna sombrio e opressor por causa da sua ideologia de força bruta. Não precisa dizer muita coisa, né? Na casal, vejo que ele vai direto ao ponto, ele já exemplifica tintim por tintim o que ele está querendo dizer aqui. Coisas que vão até além do escopo da realidade japonesa. O governo de militares, como que vivemos aqui, a islamização de outros povos, que também vivemos aqui, é a receita da guerra e do extermínio. A partir do momento que você desumaniza um outro povo, você perde sua compaixão, sua capacidade de ver ele como si próprio. Você simplesmente só legitimiza o uso da força e da opressão desse povo. E quando eles estão mostrando a realidade de vida para os coreanos e chineses no Japão, sendo trabalhados como escravos, basicamente, é muito disso, que é um período da história que é totalmente apagado do Japão. Esse crime que foi um crime coletivo, basicamente, porque a partir do momento, como mesmo na casal disse, que a gente esquece, que a gente não reflete, a gente está simplesmente deixando passar. A gente não pode deixar passar esse tipo de coisa. O Sr. Bok aqui é uma grande figura, porque apesar de ser um coreano e ter todos os motivos do mundo para ser contra os japoneses, ele respeita e admira muito o Daikich. Independente de ele ser japonês, porque ele sabe que o Daikich está no lado certo da história. Ele está defendendo os coreanos, tanto que ele é a única pessoa que vai dar um pouco de arroz dele, que ele tinha ali, o trabalho dele, para a família dos Nakaoka. E isso mostra, de fato, como o amor, de fato, né? Essa compaixão é o que mobiliza. O do ódio não se gera nada. O ódio ele é feito para nos separar. E falando do ódio, assim como a fome, o ódio e a morte são sintomas da guerra. Vão permeando não só todo esse volume, mas a obra toda no geral. O principal ponto na casal é de como o ódio não é um produto único exclusivo da guerra. É algo que foi sendo gestado com o passar das décadas, ele embocou com mais força durante a guerra, mas ele segue lá, ele sempre está lá. Esse ódio sempre está presente na sociedade japonesa. Tanto que, nos próximos volumes, a gente vai vendo também que ela segue ali. E esse ódio é o combustível principal dessa máquina de guerra. E aqui fica muito evidente as influências que ele tem. Como ele mesmo diz, o Osamu Tezuka foi a pessoa que o trouxe ao mundo dos mangás. E quando ele não tinha nada, ele leu o primeiro mangá que ele leu na vida dele, que foi A Nova Ilha do Tesouro, do Tezuka, que é Shin Takarajima, que é de 1947. Que foi o primeiro mangá que veio com um tankobon, assim, tipo, como se fosse um volumezinho único. E aquilo foi um grande hit no momento. E depois outras histórias do Tezuka foram passando, como Astro Boy principalmente. E a grande máxima do Tezuka, a partir de Astro Boy principalmente, é de que nada se constrói do ódio. Dele só vem a destruição. E isso tá aqui escrachado em game, como essa questão do ódio. E o ódio aqui do Tezuka, que também o Nakazawa vai usar, né? O ódio é o sentimento puro e simples. É o ódio como uma metáfora para o próprio fascismo. E esse ódio, esse tipo de sentimento por destruição, sentimento de não criar laços, é o que vai alimentar todo tipo de guerra, todo tipo de ressentimento, todo tipo de opressão. E é isso que a gente tem que combater. Tal qual a morte, que é sacralizada neste contexto japonês, do filho inválido que voltou da guerra sem o menor objetivo de poder viver, ele é uma pessoa mínima e ele apenas espera a morte dele, que a morte vai libertá-lo. Os jovens sendo forçados a servir a guerra como kamikaze. A morte é o símbolo máximo de dedicação ao Estado fascista japonês. Por isso que quando o Daikichi começou a gritar "Viva Koji Nakaoka, viva!", quando o Koji está indo para o exército, é onde eu consigo ver a real mensagem que o Nakazawa quer passar aqui. Tem que ser uma ode à vida. A vida e o amor, de fato, e não o ódio, superam a morte. Certo? Que esse tem que ser, de fato, o motor de combate da gente contra esse tipo de ideia. Que é a própria vida, o amor por si só, compaixão. Mas todo esse combate, ele é infrutífero na história, porque aquilo não é uma história onde os heróis conseguem montar um mundo utopicamente, é um mundo real, é uma obra histórica e atenta a esses fatos para mostrar um regime fascista japonês como ele é, fundamentado no racismo, no ódio e na repressão, e que levou o país a um povo famélico com a morte batendo sempre à porta,
e a repressão a todo momento. Mas não é desmobilizante. Eu vou chegar nesse ponto após eu falar do grande finale aqui desse primeiro capítulo, primeiro volume, desculpa, que é a bomba. Todo esse regime de guerra e de culto à morte, ele vai culminar na bomba atômica. Mas aqui o Nakazawa ele não vai colocar toda a culpa no governo fascista japonês, claro que não, nem nas massas fascistizadas. Vamos ir vendo conforme a avança que principalmente em sua retratação da ocupação dos estadunidenses no Japão, ele aponta muito o dedo ao perpetrador da barbárie, que vemos com detalhes tão brutais que inclusive são ainda mais sórdidos quando a gente pensa que foi uma criança testemunhando isso tudo. E fica ainda pior quando a gente começa a comparar o que o Nakazawa desenha aqui, pode ver na tela, com outros autores, outras pessoas que viram aquilo em primeira mão, que é literalmente os mesmos desenhos de diferentes formas. E essa criança que perde tudo de uma vez, perde quase toda a sua família, que só sobrevive a mãe dele, e ele só sobreviveu porque estava atrás de um muro no caminho da escola. E a gente ainda vê a mãe dele grávida dá luz, a irmã mais nova dele. Nesse contexto todo, mesmo nesse mundo de morte, a vida que é a grande vencedora. Porque o nascimento da irmã dele traz um marco. De que mesmo na destruição, a vida pode surgir. E o apelo que a mãe do Gen faz às futuras gerações é, pra mim, a coisa mais linda que tem nesse mangá aqui. Vou até deixar o quadro aqui passando. E a partir de agora, a gente já vê uma série de situações que o Gen vai fazer um esforço pela vida. Ele vai ajudar todos, vai se ajudar também, punindo as pessoas vítimas desse crime. Por mais triste e destruidora que fosse a situação, o coração do Gen era uma luz nessa escuridão. Ou como é muito utilizado o simbolismo do sol, que está aqui no mangá presente a todo momento, pode ver em diversos quadros. O sol, que é o símbolo máximo do Japão, ele vai retratando também a mudança no ritmo da história. Que cabe também ao pequeno Gen ser uma espécie de sol, aquelas pessoas, enquanto também retrata como é o estado japonês, como nesse quadro aqui que é formidável, que é alguém dando em direção ao sol, com toda a destruição, e o sol meio que se pondo, meio perdendo as cores, que é um Japão que vai morrendo, enquanto o outro vai tentando ir em direção dele sem encontrar. Enfim, esse tipo de mensagem eu acho que é o principal ponto que mostra o quanto essa obra pode ser transformadora, o quanto ela pode ser mobilizadora também. Porque aqui a gente não sente uma desmobilização, a gente sente uma vontade de agir, de mudar as coisas. Vamos falar aqui mais profundamente quem são os fascistas japoneses, quem são os ideólogos disso aqui. Porque eu acho que é um ponto muito importante que a gente pouco fala de quem de fato criou as teorias fascistas do Japão, quem de fato trabalhou isso e quem de fato era a mente por trás dos problemas. É muito fácil pegar o nome das pessoas que eram os perpetuadores e acusar eles como aquilo que aconteceu, é só uma reprodução do que tinha na Europa. Mas não. Foi algo que foi sendo gestado há muito tempo e foi sendo trabalhado para criar uma outra forma. E se a gente não tem a compreensão de como o fascismo no Japão operava e opera hoje em dia, a gente não tem a profundidade de entender como são as relações da Ásia no geral. Bom, o número de diálogos do fascismo no Japão é bem extenso, na verdade, mas acho que um dos mais relevantes para ter essa ponte do fascismo europeu para o japonês é o Harukishi Shimoi, que ele foi um professor universitário em Nápoles, na Itália, em 1917, que ele virou professor lá, e ele foi responsável pela tradução de diversas obras de literatura, tanto do italiano para o japonês quanto do contrário. Ele esteve inserido no grupo do Mussolini desde o iniciozinho da formação do grupo lá na Primeira Guerra Mundial. Shimoi, inclusive, foi um dos responsáveis por popularizar ainda mais a falsa ideia de Bushido de Nitobi Nazo, que é uma ideia totalmente falsa, aquilo ali não existe. Eu posso entrar em detalhes disso em outro vídeo, mas aqui não vai ser tão importante. E é muito necessário a gente falar que ele não queria implementar o fascismo italiano no Japão propriamente, já que ele considerava que o fascismo é um desenvolvimento natural do ressurgimento italiano, que foi a unificação da Itália. Mas ele via movimentos teóricos muito análogos na Itália que poderiam servir para o Japão. Além de que, esses intelectuais japoneses do final do século XIX e começo do XX não queriam copiar nenhum movimento europeu no Japão. Eles queriam simplesmente transformá-lo em japonês, como afirma o Goto Jones no livro dele Japão Moderno, uma breve introdução, que quando o Japão começa a exportar, entre aspas, estudantes para adquirir conhecimento lá fora, eles queriam voltar para o Japão e transformá-lo em algo japonês de fato. Só para confirmar meu ponto aqui, essa citaçãozinha aqui do livro do Hoffman,
Fascismo é um fenômeno tipicamente italiano. Seria um erro se nós tentássemos exportar além das fronteiras. Desestabilizaríamos o sistema de outros estados. A vida do fascismo depende do próprio fascismo. Isso é, de seu próprio espírito. Isso aqui é uma citação de Shimoi, que para Shimoi, a mentalidade japonesa já possui o espírito patriótico. E os italianos estavam mostrando esse ressurgimento fascista. Os japoneses só não tinham percebido isso, trazendo uma narrativa que o fascismo italiano era sobre um heroísmo ordinário, sacrifício patriótico e ordem social, agia como um catalisador no Japão, fazendo os japoneses, conscientes dos valores da nação, disciplinando-os e os tornando cidadãos obedientes. O que o Shimoi queria dizer aqui? E para ele, tudo que a Itália estava construindo no fascismo, o Japão já tinha todas as receitas ali. Só bastava uma igniçãozinha, sabia eles terem noção disso. Mas quem tinha que ter noção? As classes dominantes, para disciplinar a população. É isso que ele está querendo dizer aqui. Só um adendo também, como mostrado até pelo próprio Hoffman. As alas à esquerda da sociedade japonesa já haviam perigo do fascismo há muito tempo, antes mesmo de seu desenvolvimento completo no Japão. Como relatado pelo Katayama Sen, que é um dos grandes nomes históricos do Partido Comunista Japonês, o fascismo amplifica o governo da burguesia, sendo uma força reacionária e uma poderosa representação da classe capitalista, isto é, fortalecendo as bases dos capitalistas, tendo em vista um novo conflito. O Katayama Sen já tinha completa noção do que iria acontecer com o fascismo tomando poder, então assim, a crítica já estava no lugar certo, só eles não tiveram força suficiente para isso, muito porque os fascistas japoneses iriam se articular muito bem com a burguesia e com os setores militares para obterem total controle do Estado. Já vimos que a ligação que o fascismo italiano tinha com o Japão era algo real, que existia de fato, e como eles estavam tentando reconstituir aquilo para uma realidade japonesa. E aqui a gente vai ver, rapidamente aqui, não vou entrar tanto no detalhe dele, porque ele é uma pessoa importante para a gente entender todo o fascismo japonês até os dias de hoje, que é o Ikikita, o título original, Kitaiki, que era o filho do prefeito de Sado, que desde jovem ele foi um leitor voraz de obras estrangeiras e tal. E sua principal obra, que fundamenta todo o fascismo japonês, que é Kokutairon e o Socialismo Puro, que é de 1916, na qual ele critica o marxismo, onde ele afirma que a teoria de luta de classe é datada e que, na verdade, a sociedade era regida pela teoria da evolução e o conflito entre espécies. Neste livro, ele também afirma que o modelo de sociedade de Platão era preferível ao de Marx, mas aí, era o Marx que era datado na visão dele, não o Platão, que é, sei lá, muito antes de Cristo. O Kita, ele também é um dos principais nomes do Kokuryokai, ou Sociedade do Dragão Negro, ou Sociedade do Rio Amor, que era a principal organização de pensadores nacionalistas e fascistas do Japão, que tinha também suas extensões na Coreia e na China também. Eles tinham como ideia central a expulsão de todos os ocidentais da Ásia, a começar pela Rússia, que era considerada a mais fraca, que daí que vem o nome também deles, que eles queriam que a Rússia ficasse apenas acima do Rio Amur, que é um rio que está ali na Manchúria, que divide quase a exata fronteira da China com a Rússia hoje, mas não exatamente. Já que eles consideravam a Rússia a mais fraca dali. Não à toa vai ter a guerra contra a Rússia, a guerra russo-japonesa. E a ideia deles era também substituir todo o comando ocidental na Ásia para o controle japonês, já que eles já tinham chegado a um nível civilizatório superior aos demais. E isso os levaria à glória, inevitável. Porém, para isso eles precisariam sofrer nesse processo até conseguir chegar no nirvana deles. E sim, eles distorcem conceitos do budismo. O sofrimento, ou a dukkha, é considerado uma parte inevitável da existência e surge da impermanência da dor e do apego, podendo só ser superado através da iluminação. O que eles fazem é pegar esse conceito que existe no budismo e subverter ele totalmente. Não vai entrar em detalhes de como cada escola do budismo interpreta a iluminação e o caminho até ela, mas é importante aqui que a gente entenda que a sociedade do Dragão Negro se utilizava desse conceito para as pessoas aceitarem sua carestia momentânea, seu sofrimento momentâneo, como um sacrifício, que eles chegariam a um estado de prosperidade, que ia os aguardar. Só bastava eles superarem esse sacrifício. E quando que ia acabar esse momento? Não estava dito. Eles vão sofrer até a burguesia lucrar o suficiente. E assim, essa prosperidade, ela só chegou a uma classe. A burguesia japonesa, obviamente. A sociedade ela não era só frequentada pelos ideólogos fascistas e nem só pelo alto escalão militar japonês. Mas todo o alto escalão dos Zaibatsus, que são as grandes empresas japonesas, Mitsubishi, Nissan, esses bagulho tudo aí, vocês sabem aí, essa galera aí, eles frequentavam essas sociedades. Tanto que eles têm origem
no sul, ali no Japão, que é onde muitas das empresas se começaram. Então, assim, toda a burguesia, todo o exército estava envolvido nesse grupo. Eles tinham táticas muito certeiras do que eles queriam fazer. Como eles iam expandir o seu capital, como eles iam expandir as teorias sobre toda a Ásia só para alimentar o bolso deles e a máquina estatal fascista do Japão, até chegar ao controle de todos esses lugares. Aí você se pergunta, nossa, então tá muito claro que eles eram um bando de fascista e que até a burguesia, até todas as empresas que hoje a gente vê, todos assim, faziam parte desse grupo. Sim, todos eles. E teve julgamento? Teve. Teve punição? Não teve muito não. Bom, o julgamento, ou a falta de julgamento, ele começa logo após a rendição do governo imperial do Japão e a ocupação estadunidense do país. Começaram o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, ou mais popularmente conhecido como os Julgamentos de Tóquio, que só vão começar em 1946. Ele consistia de 11 juízes e 11 procuradores enviados pelos 11 países aliados, ou seja, um de cada nação. E os criminosos foram separados em 3 categorias. Classe A, atos de planejar, conspirar e executar uma guerra de expansão agressiva, seja lá o que isso for. Classe B, violação das leis de convenções de guerra. E classe C, crimes contra a humanidade. Dos 28 criminosos classe A que foram julgados em Tóquio, por exemplo, apenas 7 deles foram julgados a pena de morte e 16 à prisão perpétua. E os outros 5 que sobraram aqui desse primeiro recorte, eles simplesmente não foram julgados. Outros ainda seriam soltos por problemas logísticos ou falta de concordância entre as nações aliadas. Ou, devo dizer, interesses outros dos Estados Unidos, vendo o crescimento dos movimentos socialistas e comunistas do Japão, que na década de 50 e 60 era a principal força política do país, então assim, a toque de tomar o país de fato. E vendo esse crescimento, eles começam a reabilitar muitos desses criminosos de guerra para ter mais controle da máquina estatal do Japão ocupado. Enfim, no final das contas, no total desses 28 criminosos de classe A, 19 deles foram soltos e não pagaram por absolutamente nada do crime que cometeram. A anistia foi quase geral, ainda mais se a gente for contando os criminosos de classe B e C, que são muitos, acho que nem vale a pena ficar entrando em tantos meandros. Assim, a gente vê que a anistia foi geral e ampla aqui. Quando a gente vê gente pedindo anistia, a gente tem que ter noção que a anistia é pra gente desse naipe aqui, tá? Que ou apoia esse tipo de ideia ou que comete ela. Então assim, a anistia geral não é uma coisa que tem que rolar não. Isso em qualquer país, viu? Além disso tudo, o imperador Hirohito não foi julgado em nenhum momento. Na verdade, ele sofreu só um rebrand da imagem dele, que ele se assumiu como mortal à população e buscando uma imagem mais próxima ao povo. Tanto que a primeira vez que eles ouvem a voz dele no rádio, certa uma estranheza assim bizarra, como pode ver nesse quadrinho aqui de Gen também. O imperador, que foi cúmplice de todos esses crimes da burguesia e dos militares, ele só se tornou uma figura pública sem poder político, entre aspas, mas carismático e empático à população, indo fazer ações beneficentes nos campos de desabrigados, nas favelas e hospitais de campanha. Tudo isso causado pela guerra, da qual ele é responsável e ele nunca foi julgado. Mas para terminar aqui, acho que é importante falar do principal nome que saiu ileso de todos os crimes de guerra, que foi o Nobusuke Kishi, que era o de fato mandante do estado fantoche de Manchukuo, na Manchúria chinesa, e ele foi responsável pela exploração brutal de chineses, coreanos, mongóis no território, entre outras etnias, facilitando a entrada dos zaibatsus japoneses sem terem que pagar imposto algum, enquanto na teoria propagandeava Manchukuo como estado de fato, mas ele era uma colônia de exploração. Sob a governança do Kishi, também foi instituída a Unidade 731, um complexo de laboratórios do exército japonês para testarem chineses, soviéticos principalmente, cerca de acho que 90% das vítimas eram chineses ou soviéticos, mas também havia coreanos, japoneses dissidentes e outros povos de outras nacionalidades, enfim. Todo esse tipo de brutalidade é inimaginável, assim, eu não consigo nem descrever, acho que o YouTube vai nem deixar eu falar tudo que tem aqui, mas só para vocês terem uma mínima ideia, pesquisem por si, mas só por alto. E de experimentos de peste bubônica, em como ele agia em cada pessoa, em cada povo, e como isso afetava cada órgão, como afetava, enfim. Isso ele fazia com todas as doenças. Fazia um teste tipo, como morre de frio, quanto tempo, enfim.
Todo tipo de teste brutal foi realizado na unidade 731 e os testes foram conduzidos de 36 até 45 e eles eram de fato secretos. A população japonesa não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Só o governo japonês tinha noção do que acontecia ali. Quando o exército soviético, o exército da China comunista chega nas instalações, já estavam praticamente destruídas e desocupadas. E todos os médicos, cientistas militares, membros do governo que passaram na cena já tinham fugido para o Japão. E adivinha só, será que eles foram julgados? Será que eles foram culpados por alguma coisa? Não, absolutamente não. Todos eles foram isentos de julgamento. Todos eles, sem exceção. Por conta da intervenção do próprio ditador do estado ocupado do Japão, o Douglas MacArthur, general estadunidense. A soltura deles estaria implicada que eles dessem todos os dados de suas pesquisas para os Estados Unidos, em troca da liberdade deles. Ou seja, os Estados Unidos isentou toda essa galera dos crimes absurdos, hediondos. Acho que o maior crime contra a humanidade já existiu na história, só porque eles queriam certas pesquisas brutais e deixou eles viverem a vida deles. Mas não só isso, não acaba por aí. O Kishi, que foi o grande cabeça, o grande articulador por tudo isso aqui, ele ainda se tornou primeiro-ministro do Japão em 57 e foi até 1960, onde pressões internas acabaram tirando ele, mas ele ainda continuava no comando do Partido Liberal Democrata Japonês, até a morte dele em 87, quando ele passa o controle político do partido dele para o seu neto, Shinzo Abe. A partir do partido que comanda o Japão desde o fim da ocupação formal dos Estados Unidos, que é em 55, teve como líder um ex-ministro do governo fascista e um ex-governante de um estado fantástico criminoso, e esse tipo de absurdo, esse nível de impunidade que o Nakasawa ele lutava o tempo inteiro. Como ele via aquilo ali acontecendo, ninguém se mexia contra. É esse tipo de coisa, esse tipo de crime que ele acusa, que acha que os culpados tinham que ser punidos. Como uma pessoa que tem todo esse histórico, ainda consegue fazer herdeiros políticos e mantendo isso. E, importante ressaltar, o Shinzo Abe, ele é o herdeiro de tudo isso, ele continua perpetuando tudo isso aí. E o partido dele, que é o Partido Liberal Democrata do Japão, continuou toda a retratação. Nunca foi retratado nada da guerra. Ninguém nunca refletiu sobre isso. Inclusive, tem uma coisa que é chamada de efeito Kishi, que foi nominada pelo historiador John Delury, que foi uma aliança liderada pelo Kishi e sua dinastia política, o Sato Kishi Abe, que é muito complexo explicar isso aqui. Eu vou deixar só uma imagem que vi no Wikipedia, que é de todos os membros da família, mas só pra você ter noção, essa dinastia política do Sato Kishi Abe, eles dominam a política do Japão desde a redemocratização, entre aspas, do Japão ali, quando acaba a ocupação estadunidense, e eles têm total controle do Partido Liberal Democrata e assim por diante. E o efeito Kishi foi uma aliança que ele faz com setores da burguesia, conservadores, liberais e fascistas também, tanto da Coreia do Sul quanto de Taiwan, com o intermédio dos Estados Unidos, para lutarem contra movimentos comunistas socialistas ali por todo o Extremo Oriente. Chegando até a vitória máxima dele, que foi a normalização da relação com a Coreia do Sul, né? A República da Coreia, que foi em 1965, que mesmo com muita oposição de movimentos da esquerda da Coreia e do Japão, foi estabelecida uma normalização da relação dos dois países. Em troca do perdão ou esquecimento de todos os crimes do Japão, eles emprestariam, junto com os Estados Unidos, um empréstimo de 800 milhões de dólares da época, a permissão para empresas japonesas operarem na Coreia, sob o pretexto dos crimes de guerra, obviamente serem todos esquecidos. E o governo sul-coreano, ele inclusive teria permissão de desenvolver sua própria indústria nacional com transferência de tecnologia naquele momento. Porque, neste momento, a Coreia era um país simplesmente paupérrimo e a República Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, era simplesmente muito mais desenvolvido, mesmo sendo totalmente terraplanada com a guerra. Enfim, assunto para outro dia. Bom, para finalizar, eu escolhi Game Pass Descalços como primeiro vídeo do canal aqui, por ser também um marco de 80 anos do final da Grande Guerra, e ao mesmo tempo que os fascistas japoneses continuam impunes de seus crimes, e ampliando ainda mais, concentrando o poder deles no Japão, a gente ainda tem combates, a gente vê pessoas que falam contra isso,
toda a herança de luta do Gen, do Tezuka, que eu já falei também, ele segue muito viva também nos mangás e animes também. Então, assim, não é algo que tá perdido, sabe? Não é, é muito fácil simplificar e achar que todo anime, mangá só bate na tecla e fala pede benção para fazer um japonês. Não, muito pelo contrário. Então, apesar de ser muito fácil simplificar, existem todo esse tipo de movimento que está lutando contra isso. Só para terem ideia de quanto isso é uma luta constante no Japão, em 2023, o prefeito de Hiroshima, Matsui Kazumi, do Partido Liberal Democrata, Partido Democrata Liberal, ele retirou Gen do currículo escolar japonês, que é uma obra quase obrigatória no Japão, que gerou uma onda de protestos assim, imensa, e o presidente da Associação de Vítimas da Bomba Atômica de Hiroshima, o Kunihiko Sakuma, disse o seguinte: eu aprendi a viver com Gen, não posso tolerar que o retirem. Outras prefeituras tiveram algumas ações parecidas, mas em todos os casos, os protestos do público, em especial dos mais velhos, conseguiram fazer com que Gen retorne às escolas. O que isso me tocou um pouco. Eu fiquei imaginando esse senhorzinho ali, que provavelmente que era até mais novo que o Nakazawa. Ele conseguiu ler aquela história e se identificar, porque quando o Nakazawa fala várias vezes, tipo, a alegria de quem em toda aquela cenário de guerra, de absurdo, de morte o tempo inteiro, de culto à morte, era algo que cativava todo mundo ali. Que os japoneses conseguiam ver aquilo, a gente pode combater isso tudo com um sorriso no rosto. A gente não precisa simplesmente ser movido ao ódio e destruir tudo. A gente pode simplesmente, com o amor que a gente tem entre si, compaixão que a gente tem um com o outro, e a própria identificação um com o outro de a gente superar isso aqui. A luta pela memória e a punição dos fascistas e o fim da sua influência ainda vai ser muito longo, isso não é uma guerra dada, mas se a história deixa alguns ensinamentos para nós brasileiros, é que não existe luta vencida. E nem punição a criminosos e genocidas sem a voz ativa da população, sem a organização popular em prol desse tipo de coisa. Senão as cenas que a gente vê na bomba atômica, massacres na Ásia da Segunda Guerra, como o massacre de Nanjing, o Holocausto, invasão no Iraque, na Síria, o genocídio atual da Palestina, perpetuado por Israel em aliança com os Estados Unidos e a Europa, e todas as políticas de guerra contra a periferia da América Latina, todos esses casos vão continuar acontecendo, que todos são reflexo do mesmo poder político, do capitalismo. Sem a organização ativa do povo, esse sofrimento nunca vai acabar. Sem todos nós nos unirmos contra isso, sem nós abrirmos nossas vozes, todo o sofrimento vai continuar, vai se perpetuar para sempre até esse sistema acabar e ser substituído por alguma coisa superior a ele. Obrigado a todos que assistiram o vídeo e tamo junto.